Bom dia, boa tarde, estamos juntos para participar agora de mais uma aula de filosofia, aqui no seu canal Hermenêutica, Ser e Interpretação. Hoje iremos falar sobre Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, que foi um filósofo italiano que nasceu no século XVIII, no transitar do século XVIII para o século XIX, a saber, os anos de 1891 foi seu nascimento e o falecimento ocorreu no ano de 1937. Ele foi um filósofo que teve grande participação e influência dentro do contexto político. Ele era membro, do PCI e um dos fundadores do PCI também. Do PSI, ele era membro do PSI, retificando, e foi um dos fundadores do PCI. A sua obra de referência, que foi um grande destaque, foi Cadernos do Cárcere, que foi escrita entre os anos de 1926 a 1937, justamente no período derradeiro, já ali quando ele está encerrando a sua existência terrena e vai ocorrer a sua morte. É um período ainda que está compondo, escrevendo, desenvolvendo a sua grande obra Cadernos do Cárcere, na qual essa obra ele apresenta a necessidade de combater todo o preconceito com a filosofia, uma vez que para ele todos os homens são filósofos. Então, para Gramsci, todos os homens são considerados filósofos. Gramsci, ele era um filósofo que defendia que a filosofia permeava, ela tem a tarefa, a função, segundo Gramsci, de permear o cotidiano de todos, uma vez que se faz presente em instâncias, por exemplo, como a linguagem, ela está presente, não é? Como o senso comum, ela está presente, como o bom senso, ela está presente, como a religião, ela está presente. Então, para Gramsci, em todo sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ser, modos de agir, a filosofia se faz presente. Para Gramsci, também, no aspecto linguagem, a filosofia ela proporciona e ela detém noções e conceitos com sentidos específicos distintos, nos se constituindo como um conjunto de palavras vazias de significado, mas sim desenvolvendo, tecendo toda uma estrutura, todo um arcabouço de palavras, de construções gramaticais, de frases, de elementos conceituais para formar todo um sentido linguístico para o ser. Também para Gramsci, quando se relaciona à linguagem, ele vai dizer que ocorre também o senso comum. O senso comum que para Gramsci está permeado, sentido, absorvido da apresentação inconscientemente, ou seja, uma visão do mundo irrefletida, uma visão do mundo que ela é considerada crítica, ela é considerada superficial, ela pode ser considerada imediatista, ela também pode até chegar a ser preconceituosa e ter vieses sentimentalista. Então são elementos de um significado preciso, porém bem diverso. Também podemos ver que o bom senso dentro da proposta de Gramsci, ele vai envolver a reflexão e vai ser também fundamentador de todo um direcionamento consciente das ações e dos pensamentos do ser e até da proposta do ser de dialogar e de ver o mundo, da sua cosmovisão pessoal. Então, dentro desse bom senso, vai para Gramsci envolver, surgir toda uma reflexão, todo um direcionamento consciente das ações e também até dos pensamentos. Nós podemos ver que para Gramsci a religião e a religiosidade
é dotada de conceitos e questionamentos que fazem parte da reflexão filosófica do ser. Gramsci vai considerar que todo o ser ele é movimentado, ele é conduzido, ele é direcionado a toda uma esfera de vitalizações e articulações diversas. Articulações essas que apresentam, na verdade, todo um sentido geral da vivência do ser em meio à sua participação na polis, em meio à sua ação na polis, né? E quando nós permeamos principalmente esse sentido de Gramsci, nós podemos dizer que a reflexão dele é uma reflexão que conceitua o homem dentro de uma proposta, de um questionamento, de uma relação, de uma vivência e de uma formação de uma ideologia, que até podemos considerar que a ideologia é entendida por Gramsci como um dos mais importantes elementos organizativos, certo? A organização da sociedade, para Gramsci, ela parte da ideologia. Então a ideologia ela é constituinte de elementos, de ideais, de projetos, de proposições que vão ser também oportunas para organizacionar as questões organizacionais do ser dentro até da sua estrutura social. Por exemplo, a concepção de mundo, a possibilidade de guiar-se a si mesmo, a condição de interpretar a realidade, de absorver-se da cultura e da tradição e até de uma hegemonia, né? De uma harmonia e de uma hegemonia do ser com o ambiente e do ser com a sua esfera de pensamento, de ideais, de propostas e de projeções. Nós podemos ver que a dimensão política e ideológica, nesse aspecto que está propondo Antônio Gramsci, ela é afirmada através de uma relação pedagógica, ou seja, ela é marcada pelo domínio, ela é marcada por uma coerção que para Gramsci é um consentimento de uma dimensão ideológica, ela é cultural, ela é moral e ela também é instrutiva. Nesse sentido, até o Monron Torres, que é um dos intérpretes de Gramsci, vai afirmar que o pensamento de Gramsci enquanto força política, se concentrava no Estado, na dominação ideológica que está mais associada às instituições da sociedade civil, algo muito próximo das superestruturas ideológicas, tá? A educação, a religião, a comunicação de massas, a família e outras áreas, outros segmentos. Também podemos fazer um paralelo e até acrescentar a atualidade do pensamento de Gramsci e a sua implicação na educação, tá? O pensamento gramsciano, ele é de uma atualidade inquestionável. Uma vez que nós podemos dizer que ele vai propor uma fundamentalização do que se pense no processo educativo, como no aspecto não só da proposta da sua ideologia pedagógica e didática, mas também de questionar as relações. Para ele, no caso, a relação pedagógica vai se traduzir como conjunto de relações inerentes às práticas sociais através das quais as pessoas aprendem e constroem uma determinada concepção de mundo. Tá? É muito interessante essa posição de Gramsci, porque nesse sentido, de acordo com os recursos educativos e culturais, que cada um tem acesso, melhor ou pior, ou se encontra posicionado, melhor ou pior, dentro da esfera do saber, do conhecer e do descobrir. Então é importante se perceber que a teoria gramsciana, ela relacionada à educação, ela pode ser entendida como um acontecimento
que vai acampar a esfera cultural, a esfera política e, nesse sentido, irá percorrer toda a vida em sociedade, devendo até ser compreendida nesse aspecto em todo o seu amplo significado, como sendo uma função de manter essa ordem social e de perpetuar as relações de condução do ser e da sua participação dentro da esfera sociedade, dentro da esfera cultura, dentro da esfera política, dentro da esfera família, dentro da esfera de todos os segmentos em que ele se encontra inserido e de que ele tem a sua participação. Então, essa foi uma pequena, vamos dizer assim, explanação sobre a teoria filosófica gramsciana, ou seja, a filosofia política de Antônio Gramsci.